Sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e vamos então ao vídeo de aquisições do mês de maio de 2016. Sim, eu sei que nós estamos mais ou menos no meio de junho, né? Mas antes tarde do que nunca, ué. Então vamos aos materiais que eu comprei nesse mês de maio. Começando com mangás, peguei 2 mangás esse mês, o Fate Stay Night, volume 5. Segue aqui essa foi uma edição assim que eu diria morna, tá? Bastante focada num personagem específico aqui, que é o Shinji. E ele é o mestre da Raider e ele tem as suas pretensões de ganhar a Guerra do Cálice e ele não tem lá muito escrúpulo, mas também ele não é o sujeito assim que, vamos dizer assim, mais corajoso do mundo. Ele é mais um opressor do que um homem corajoso, tá? Ou um rapaz, né? Porque não tem nenhum homem aqui, né? Tudo são jovens, né? Na sua maioria na história. É bacaninha, não foi assim uma edição sensacional, tá? Mas vamos dizer assim, deu pro gasto e tem uma arte aceitável, tá? O outro mangá que eu peguei foi Vagabond, volume 3. Isso aqui é pura e simplesmente sensacional. Uma das melhores leituras do mês, disparado, independentemente do gênero, tá? Independentemente do gênero, esse daqui é muito bom. Tem resenha desse material no canal, dá uma conferida que vale muito a pena. E sempre com uma arte espetacular, tá? É uma edição que tem muito capricho e eu aconselho muito a leitura desse material. Eu peguei também Miracle Man, volume 15, ou número 15. Essa é a penúltima edição, escrita pelo Alan Moore. E aqui o Kid Miracle Man está plantando terror em Londres. E plantando terror mesmo, tá? Ele está matando todo mundo que aparece na frente dele, está arrebentando com a cidade. Então a Miracle Woman, o Miracle Man e mais um ferreiro cósmico partem para cima dele para ver se dá para deter o sujeito. E tem mais um carinha também que tenta ajudá-los. E a situação fica bastante complicada e é uma edição pura e simplesmente sensacional, tá? Pura e simplesmente sensacional. Vale demais a leitura disso aqui, tem ação do começo ao fim. A arte do John Totleben tá sensacional para essa edição e eu aconselho muito, gente, a leitura desse material. Olha só esse painel. Então o cara fez um trabalho estupendo aqui. Vale a pena conferir. Provavelmente quando terminar, né, a Panini deve lançar isso aqui encadernado, mas eu não vou comprar o encadernado não, porque eu já gastei dinheiro demais com o Miracle Man para depois comprar tudo de novo no encadernado, tá? Então isso aqui fica guardadinho nesse formato mesmo na minha coleção. Mensais: Novíssimos Vingadores número 4 e Novíssimos Vingadores número 5. Tá? Nessa número 4 encerra a minissérie chatíssima do novíssimo Capitão América, que ela tem um roteiro horrível combinado com uma arte medonha. Então a qualidade desse gibi é bastante baixa nessa minissérie do Capitão América. Por outro lado, a edição conta também com o Superior, ou com o Homem de Ferro Superior. E aqui o negócio tem um nível bacana. Tem a conclusão aí do embate ou das diferenças aí entre o Demolidor e o Homem de Ferro. Algumas escolhas que precisam ser feitas e por aí adiante. História bacana, vale a pena conferir. E o melhor do gibi é a Thor, tá? Aqui tem a luta com a Thor e o Thor contra os Gigantes de Gelo. E além disso também tem aí algumas dúvidas que o Deus do Trovão precisa tirar para saber exatamente quem é essa mulher, embora não é revelado ainda, embora todo mundo já saiba quem é fora dos quadrinhos, né? Porque isso aí, o spoiler disso foi solto há muito tempo, quando foi revelado lá nos Estados Unidos. Então, o Thor ganha aqui uma prótese
do braço dele, porque o Malekith, em edições anteriores, decepou um dos braços do Thor, e aí eles fazem uma prótese de ouro para ele, tá? E ele pede então para deixar de ser chamado de Thor, porque ele não está empunhando mais o Mjolnir, mas sim essa nova Thor, então ele quer que somente ela seja chamada de Thor e ele apenas de Odinson. E o Mjolnir faz umas coisas diferentes na mão dela e ele fica impressionado com isso, porque o comportamento do martelo é diferente nas mãos dela do que era nas mãos dele. Já na edição 5, estreia a nova série do Capitão América mesmo, uma mensal lá dos Estados Unidos. Tá? Uma história assim bacana, não é um espetáculo, tá? Uma história bacana que envolve o Badrock, entre outros personagens aí, Hydra e tudo mais, tá? E vale a pena dar uma conferida, tá? E tem o Barão Zemo aí nesse negócio todo, tá? Vale conferir. Depois tem a Thor, ela enfrenta o Homem Absorvente, que é o vilão com o pior nome de todos, e também a Tundra, a esposa dele. E depois a história se passa mais dentro do contexto daquilo que o Thor está querendo saber exatamente quem ela é, e o Odin está enfurecido por causa de toda essa situação de uma nova Thor, e ele acha que um feitiço foi lançado e por isso que ela está conseguindo levantar esse martelo e todas as coisas que estão acontecendo. Então ele acha que tem que pôr um fim nela para que as coisas se normalizem. E depois fecha a edição com a origem do jovem Abominável, e o Homem de Ferro deseja ajudá-lo e ver se é possível curar a sua condição. O gibi é muito bom, tá? Vale a pena conferir esse material aqui, é uma mensal bacana e que está dando gosto de ler, gente. Tá? E lembrando sempre que tem papel bom essa mensal, né? O papel jornal. Também peguei Vingadores, os Heróis Mais Poderosos da Terra, número 12, e Vingadores, os Heróis Mais Poderosos da Terra, número 13. É uma mensal razoável, tá? Não é nossa, que coisa fantástica essa mensal, não é assim, mas é uma mensal razoável e tem o Capitão América e os Poderosos Vingadores, tá? Que assim é uma série razoável, não tem nada muito demais nela não. Tem a estreia nessa edição dos Fabulosos Vingadores, do Rick Remender, tá? Que seria o volume 2, né, dele, dando continuidade aí após o acontecimento do Eixo, onde o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate descobrem que não são filhos do Magneto, na verdade, eles então querem saber o que exatamente aconteceu, e você se depara agora, por causa do Eixo, com dentes de sabre bonzinho. E tem duas histórias do mundo de Vingadores, escritas agora pelo Frank Barbieri, e na primeira história é meio que uma história aí da busca pelo amor e essa coisa toda, porque o míssil vai atrás da esmagadora, então é uma história centrada neles dois. E na segunda história tem um pouco da Cabala, do Estigma e também do Mancha Solar, ratificando aí querendo ratificar aí o seu posicionamento enquanto novo dono da IMA. Então o cientista supremo da IMA acha que a coisa não é bem assim, parte para cima dele, e o Barbieri vai começando a armar ali uma trama para a edição seguinte. Bacana, principalmente a segunda história, porque ele está amarrando com os roteiros daquilo que o Jonathan Hickman tem feito na mensal dos Vingadores. Depois vem o Hulk, e o Hulk pede para o Punho de Ferro ensinar ele a lutar Kung Fu, porque por algum motivo o tal do Dr. Verde, que aqui é chamado de Dr. Jade, precisa aprender a lutar Kung Fu, porque ele tem que desenvolver uma estratégia extremamente bem elaborada para derrotar o Hulk Vermelho. Ele está procurando a inteligência artificial dele, que se rebelou contra ele, ele para lá no Fort Knox e encara a Tropa Gama. Olha a tropa Gama, encara nada, ele ajuda eles, e depois ele tem obviamente o plano dele de erradicar todos os seres Gama irradiados, né? Tirar essa capacidade deles se transformarem. Segue depois uma história do Loki, que é uma história bem bacana,
onde é revelado as questões aí do tipo dele ter matado a consciência, a alma, sei lá, enfim, o jovem Locke, tá? Que é o guri novinho. E tem o Rei Locke também nesse negócio, né? Ele já bem mais velho, ratificado como o deus do mal realmente, e se há como ou não, na verdade o Locke será algo diferente daquilo que é previsto que ele seja. E fecha a edição os Vingadores Secretos do Alan Scott, aliás, que, enfim, eu não gosto desse negócio, então eu não vou falar muito dele, tá? Ah, mas por que não? O MODOK se apaixonou pela diretora Hill. Aí você já sabe, né, como é que é perigoso ficar essa história. Na edição 13 abre a edição os Fabulosos Vingadores, tá? Do Rick Remender. E tem aqui a participação do Alto Evolucionário. Ele faz uma coisa cabulosa aqui, porque a história se passa na Contra-Terra. E ele faz um negócio complicado ali na Contra-Terra. Tem toda uma reação que isso vai surgir. É uma história bacana, tá? Uma história bacana. Eu sou um sujeito bem com o pé atrás com Fabulosos Vingadores, mas esse aqui valeu a pena. Depois nós temos o Hulk. Tá? Tem duas histórias do Hulk. Na primeira, ele ele está procurando a Lyra e também vai encarar o líder vermelho com a finalidade de tentar também tirar a condição gama irradiada do líder. E depois começa a batalha com o Hulk vermelho, tá? Que há de concluir na próxima edição. E é uma história assim, tipo assim, bacana, tem um quebra-pau violento aqui nessa história, tá? E me agrada ver essa coisa toda. E tem a participação do Deadpool. Enfim, o Deadpool tá lá. Depois vem a sequência da história do jovem Locke. Algumas coisas são do Locke, algumas coisas são explicadas em relação àquilo que eu comentei agora há pouco, tá? Continua sendo uma revista bem bacana, porque culmina aí com o Locke, o Rei Locke querendo explicar uns negócios para ele, meio cabuloso, de realmente quem ele é, contar a história. E depois vem Mundo de Vingadores, com uma história realmente centrada no Mancha Solar, e ele encarando o cientista supremo da IMA. Uma história muito boa, mas muito boa mesmo, valendo a pena conferir esse material nessa história. O Estigma botando para quebrar também. E depois vem o Capitão América e os Poderosos Vingadores, naquele ritmo, tá legalzinho. E fecha a edição os Vingadores Secretos, e aí vocês já sabem, né? É complicado, eu não curto Vingadores Secretos. Peguei também Cavaleiro da Lua, volume 3, tem resenha desse material no canal, vale dar uma conferida, tá? Eu preferi ele ao volume 2, tem uma arte bacana e tem bastante coisas interessantes rolando. Peguei da Salvat, eu peguei 3 encadernados, um é esse daqui, o Incrível Hulk Gritos Silenciosos, que tem resenha aqui no canal, material bacana demais da conta, vale conferir, galera, tá? Mas vale conferir mesmo isso aqui. Também peguei Hulk, a edição do Hulk da capa vermelha, Os Cães de Guerra. São 9 histórias nessa edição aqui, tá? Um arco curtinho de 2 histórias, e depois vem as 7 partes dos Cães de Guerra, onde o antagonista é o General Hiker e o Hulk, e há uma trama onde o Paul Jenkins, que é o roteirista aqui, com os desenhos do Ron Garney, trabalha muito das personalidades do Hulk dentro na cabeça do Bruce Banner, e também os projetos escusos aí do General Hiker, entre algumas teorias da conspiração e coisas e tal. É um material legal, mas na minha opinião é assim, a pessoa que seleciona essas histórias poderia ter colocado outra coisa para apresentar o Hulk aqui, como por exemplo a fase do John Barney enquanto escritor e desenhista do personagem. Eu acho que teria sido melhor aproveitado. É um material legal, mas o do John Barney é muito melhor, tá? Então eu acho que valeria a pena. Também peguei Demolidor, O Homem Sem Medo. Aqui conta a versão do Frank Miller para a origem do Demolidor, o seriado de TV
bebe bastante dessa fonte, tá? E na primeira historinha tem a origem do Demolidor, escrita pelo Stan Lee, tá? Então vale conferir isso daqui, e é um material assim do tipo que esgota rapidinho, e a Panini andou dando sinais aí que vai publicar esse material, tá aí um marcador aí, vai publicar esse material esse ano, ou republicar, tá? E também a queda de Murdoch, então fica de olho quando a Panini for lançar, que vale a pena isso aqui. E também peguei Capitão América Renascimento, da série Marvel Deluxe, da Capitão América do Ed Brubaker, material muito bom mesmo. Eu não li esse encadernado especificamente, mas eu já li isso aqui tudo nas mensais, tá, gente? Então fica aí a dica. Eu vou parar aqui, tá? Eu volto no vídeo seguinte com as outras aquisições, porque senão isso aqui vai ficar comprido demais. E eu não quero que fique comprido demais, porque eu já tenho mais algumas ali, porque meio que eu dei um chute no balde esse mês, então... enfim, né? Sabe como é que é. Eu volto já já com outro vídeo, galera.